Oi, pessoal, como vão todos? Hoje a gente vai ter a nossa última aula sobre títulos de crédito. A gente vai falar sobre o conhecimento de transporte. Então, antes de falar especificamente desse tipo de título de crédito, a gente vai falar do contrato de transporte. Então, o contrato de transporte é modalidade de contrato em que uma determinada pessoa contrata outra para transportar pessoas ou mercadorias até um determinado destino. Então, no contrato de transporte, a obrigação do transportador é uma obrigação de resultado. Ele tem que levar a pessoa ou a mercadoria, entregar a mercadoria ou a pessoa no local indicado. Então, essa é uma responsabilidade decorrente do contrato dele. E quando ele é contratado, né, para que haja uma documentação acerca da mercadoria que entregue, para que seja feito o transporte, no caso da mercadoria, do contrato de transporte de mercadorias, que de pessoas a gente tem ticket, né? Normalmente é a passagem aérea, ou a passagem rodoviária, né? Ou cartão de transporte, ele é utilizado para instrumentalizar esse contrato. No caso do contrato de transporte de mercadorias, que eu contrato um transportador para levar uma mercadoria a outrem, ele vai me entregar um documento, ele vai emitir um documento que vai comprovar, então, essa entrega e essa obrigação dele de entregar mercadoria no local indicado. E esse documento é o conhecimento de transporte. Então, hoje, toda transportadora, quando é contratada para efetuar a entrega de um determinado produto, ele vai emitir esse conhecimento de transporte. E ele já é muito conhecido por nós, a gente que às vezes nem repara nele. Mas quando a gente compra pela internet, normalmente os pacotes que a gente recebe, vem colado um documento do lado de fora, vocês já viram do lado plástico? Esse é um conhecimento de transporte. Então, o conhecimento do transporte, ele pode ser emitido tanto para transporte terrestre, como aéreo, como ferroviário, como rodoviário, qualquer tipo de transporte, ele vai ser emitido. Inclusive, ele é emitido para compras e vendas internacionais, né? Compras de mercadorias internacionais, e pode haver também a emissão de é, conhecimento de transporte multimeios, ou seja, que a mercadoria vai ser transportada de diferentes formas. Então, até determinado local vai no rodoviário, depois vai no rodoviário, depois vai por navio. Então, pode ser estipulado também um transporte multimeios. O que a gente tem que saber a respeito? Então, quando a gente fala sobre esse tipo de contrato, de título de crédito, ele vai conter o nome do transportador, o nome do remetente, que é quem está enviando a mercadoria, do destinatário, que é quem tem o direito de receber a mercadoria, a discriminação da mercadoria que vai ser entregue, o valor aproximado dessa mercadoria, o valor do frete, se ele vai ser pago, se ele já foi pago ou se ele tem que ser pago no recebimento, isso vai ser estabelecido. E também poderá ser estabelecido um endosso nesse título. Então, depois que o título é emitido, ele é emitido pela transportadora, sendo o beneficiário destinatário. O destinatário vai receber uma cópia desse documento. E ele pode, inclusive, efetuar esse documento, utilizar esse documento para comercializar essa mercadoria. Então, por exemplo, eu comprei de vocês um carregamento de eletrônicos. E aí, eu já comprei por você por 100 mil reais. Só que eu arrumei na minha cidade alguém que queira esse carregamento por 200 mil. Então, basta, nesse caso, eu entrar em contrato com o transportador, mudar a rota, indicar quem que é o novo beneficiário e ele paga a diferença do frete. Então, sendo feito o pagamento da diferença do frete, poderá haver o endosso no pagamento do título. Entendido? Então, para ficar mais fácil, eu fiz aqui um esqueminha com os pontos principais acerca do contrato de transporte, de conhecimento de transporte. Então, eu coloquei aqui para vocês. É um título de crédito cambialiforme, ou seja, é cambial.
extraída após a celebração do contrato de transporte por qualquer via, que permite a transferência da propriedade dos bens mediante endosso do título, que é o que eu expliquei para vocês. O beneficiário das mercadorias pode fazer o endosso. Aquele que estiver na posse do título poderá exigir que a mercadoria seja entregue no local por ele indicado, mediante o pagamento do respectivo frete. A legislação para o terrestre é o decreto 19.473 de 1930. Existe legislação específica para os outros tipos de contratos, mas eles acabam sendo menos usados por nós, né? E a finalidade dele é a prova do recebimento da mercadoria, né, pela transportadora, ou seja, que ela cumpriu a sua obrigação perante a outra parte. Quais são os requisitos? Denominação e nome da empresa emissora, que é a transportadora, um número de ordem, data, nome do remetente, do destinatário, lugares de partida e destino, espécie e quantidade de mercadorias, marcas e sinais exteriores da embalagem, se tiver alguma coisa, né, é frágil, né, valor do frete, com as declarações indicando se está pago ou se é a pagar, e a assinatura do emitente. Quando tiver seguro, pode constar também que tem o seguro. Eu encontrei aqui para mostrar para vocês o seguinte: desde 2007, a Receita Federal ela estabeleceu uma normativa determinando a expedição do conhecimento de transporte rodoviário eletrônico. Então, para facilitar a documentação dos caminhoneiros que andavam aí para entregar mercadorias diversas, eles tinham que trazer uma lista de documentos, então, para tentar uniformizar, facilitar a fiscalização e facilitar também a vida das pessoas que trabalhavam, né? Foi criado um formulário eletrônico. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, aqui, ó, o conhecimento de transporte eletrônico. Eu peguei esse artigo aqui na internet de uma pessoa da área de tecnologia ensinando como que é o preenchimento. Eu coloquei aí para vocês, porque eu acho que vendo o desenho do conhecimento de transporte é bem mais fácil para a gente entender, e ele vai marcando as partes, mas aqui a gente vai falar. Olha só. Então, olha para vocês verem. Aqui a gente tem o marcado em vermelho, o emitente, que é a transportadora, com o nome dela. Aqui do lado a gente tem, ó, a hora da emissão, tem nota, modelo, série da nota fiscal referente, né, controle da Receita Federal. Então, isso tudo foi unificado para poder facilitar a tributação, né? O tipo de transporte, né? Tomador de serviço, quem que é que está pagando? É o remetente ou é o beneficiário? Então, quem contratou? Então, é o remetente nesse caso, né? Aí lá embaixo está lá, natureza da prestação de serviço, prestação de transporte. Então, tem lá, remetente. Aí a gente coloca lá, empresa A, empresa B, empresa C. Destinatário, empresa ou pessoa, né? Qual que é o local, a origem, qual é o destino, tem tudo aqui. O expedidor é quem entrega a mercadoria para o transportador, normalmente é o próprio remetente, mas pode ser uma outra pessoa, né? Então, aí são colocadas pessoas diferentes. Tem o destinatário e aqui quem vai ser o recebedor. Então, vai ter lá a pessoa que é responsável por receber, né? O tomador de serviço, que é quem é responsável pelo frete, então tem que ficar determinado. Aqui qual que é a mercadoria, né, a discriminação e o valor dela. Então, isso é o que está aí no conhecimento de transporte. Então, a gente vai ver que nos que a gente tem aí no nosso dia a dia, principalmente desses da internet, né, que a gente recebe mercadoria pela internet, às vezes ele tem um espacinho para assinatura também, né, do recebedor, para que hoje em dia eles não pegam mais assinatura nesse papel, eles pegam em outros comprovantes, então eles têm um comprovante que entregar a mercadoria. Então é isso que é feito. Entendido, pessoal? Então o emitente é qualquer transportador. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, normalmente é pessoa jurídica. Mas a gente vai ver que hoje está sendo muito comum em compras na internet a contratação de pessoas físicas para fazer a entrega dessas mercadorias, ou né, na figura de microempreendedor individual, eles têm o CNPJ, mas todos eles podem emitir, então, o comprovante de transporte, né, o conhecimento de transporte. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.